Olá pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar para vocês uma mensagem que pode edificar e uma mensagem que pode confrontar, né? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos confessar os nossos pecados e possamos nos achegar mais a Deus, né? E na palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Né? Muitas vezes nós nascemos em um lar, né, moralmente bom, nós nascemos num lar onde nós não praticamos, né, a perversidade, nós não praticamos a perversidade um com o outro, mas nós todos nascemos pecadores. Porque desde Adão, desde a época de Adão, através de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, o pecado ele é reproduzido, né? A sementinha do pecado é reproduzida cada vez mais e mais no ser humano, desde Adão. Deus criou nós para sermos santos e irrepreensíveis. Adão é o primeiro homem. Então, a partir de Adão, se ele tivesse obedecido, nós teríamos o quê? Pessoas que não ia ter pecado, pessoas que ia viver o quê? A vontade de Deus, a santidade de Deus, ia viver longe do pecado. Mas como Adão pecou, e por causa, na palavra de Deus fala assim, por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo. Então, se por causa de um só homem o pecado entrou no mundo, por causa de um só homem também, a salvação, né, a remissão entrou no mundo, a remissão do que? A remissão dos nossos pecados. Então, a nossa natureza, enquanto seres humanos, é uma natureza pecadora. Mas a palavra de Deus diz que com essa natureza nós não podemos entrar no reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus traz o quê? Lá em Romanos 15. E o que é? O que é o pecado? O pecado é o ser humano encontra em falta perante o ideal de Deus. O nosso ideal não é ser uma pessoa moralmente boa, não. O nosso ideal é ser a imagem e semelhança de Deus. Para isso que nós fomos criados, para viver longe do pecado, para andar em santidade, para sermos santos, como está escrito lá em Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis. Mas como nós conseguimos andar em santidade aqui na Terra? Como nós conseguimos? É apenas através do novo nascimento. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, vai falar da morte de Adão e a vida em Cristo. Por quê? A palavra de Deus diz assim, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos pecaram. Então, e o que Jesus Cristo, ele diz para nós lá em João 3? João, o Evangelho de João. Jesus Cristo diz para Nicodemos, né? Nicodemos, ele era, na época, ele diz assim, que dizem para Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos. Nicodemos perguntou assim: havia entre fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se não estiver com ele, né? Jesus respondeu declarando, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então ele diz assim, Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Nicodemos questionou. E Jesus disse, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o
que é nascido do Espírito é espírito. Então, para que nós possamos entrar no reino de Deus, o que nós precisamos? Nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer da água. Nós precisamos nascer do Espírito. E o que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento, Nicodemos, ele conhecia toda a lei, né? Todo o Antigo Testamento, Nicodemos conhecia. Então, se Nicodemos conhecia todo o Antigo Testamento, algo no Antigo Testamento vai falar o que é o novo, o que é o novo nascimento. Por isso que ele perguntou para Nicodemos, que ele era fariseu, então ele deveria saber o que Jesus estava querendo dizer, mas ele não sabia. Mas lá em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25, vai dizer para nós o que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Então, aspergirei água fresca, por isso que está falando, aquele que nascer da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. Então, aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós um coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. Assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. E aqui, o que isso está dizendo? Aqui é o novo nascimento. O novo nascimento da água e do Espírito. É apenas esse. Água e Espírito quer dizer novo nascimento. Quando nós nascemos, quem nos gera? Quem nos gera é Deus. Ele vai nos gerar. Ele vai fazer a obra de salvação, de redenção, a justificação em nós. A partir do quê? A partir do nosso clamor, a partir do nosso arrependimento. Ele vai iluminar nosso coração e vai nos mostrar aquilo que está em nós, que não vem da parte dele. Como saber se eu nasci de novo? Quando nós nascemos da água do Espírito, quando nós vamos fazer o quê? Nós vamos buscar as coisas do Espírito. Então, se nós estamos buscando as coisas do alto, se nós estamos buscando as coisas do alto, é porque o Senhor está nos despertando para um novo nascimento. Aqui a palavra de Deus diz, Jesus veio para resolver o problema do primeiro Adão, o primeiro homem da humanidade. Pela reprodução, o problema de Adão passou por toda a humanidade. Deus é tão bom porque o homem conseguiu ficar tão ruim, né? Muitas vezes nós perguntamos assim, se Deus ele é tão bom, por que o homem conseguiu ficar tão ruim? Por causa de Adão. Porque quando Adão pecou, a partir dele reproduziu o quê? O pecado. E vem até esse momento, né? Desde a época que Adão pecou até agora, reproduziu o quê? O pecado, né? Por isso que o nascimento natural, que é o pecado, ele é reproduzido através do nascimento natural. E qual que era o protótipo, né? Qual que era o protótipo? A santidade. Adão, ele foi feito para andar em santidade e sem pecado, né? Ele foi nascido para isso. Então, por isso Jesus veio. Por quê? Porque Jesus, ele é o último Adão. Lá em Romanos 5 vai falar, Jesus, ele é o último Adão. Aquele que vai reproduzir no homem o que ele foi criado para ser, santo e sem pecado. Quando nós nascemos da carne, esse é o nascimento natural. Mas quando nós nascemos do Espírito, esse é o nascimento espiritual. O que nós nascemos através de Jesus Cristo. Nós nascemos para quê? Para buscarmos a solução para nós. Enquanto seres humanos, é o quê? É o novo nascimento. Por quê? É através desse novo nascimento que o Senhor vai fazer o que em nós? Vai gerar em nós a imagem e semelhança dele. Então nós precisamos desse novo nascimento. Por isso que quando nós vamos para a igreja, quando nós frequentamos a denominação cristã,
quando nós nascemos no lar que as pessoas são cristãs, quando nós batizamos e não houve em nós uma transformação, e não houve em nós um novo nascimento, nós não cremos, nós só batizamos por medo, e não houve um novo nascimento. O que que nós precisamos? Fazer oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Troca o meu coração de pedra, dá um coração de carne para mim, derrama o seu espírito em mim, porque o novo nascimento vai ser a partir disso. E Deus vai fazer a obra em nós, né? Quando o bebê vai nascer, a mãe, ela não faz nada, né? O bebê, ele não faz nada, ele apenas nasce. E assim é Deus. É assim que Deus faz conosco. Ele que vai nos gerar, é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai nos justificar, que vai nos santificar. Nós precisamos o quê? Nos render a Ele. Nós precisamos clamar a Ele, buscar a Ele. E Ele vai fazer a obra em nós, né? Jesus veio santo e sem pecado para gerar seres semelhantes a Ele. A essência do Evangelho é a reprodução da imagem de Jesus em nós, como está escrito em Romanos 8, 21, 1 João 2, 6, 1 Pedro 2, 21. Para que Jesus reproduza a sua imagem em nós, precisamos nascer dele. Precisamos nascer dele. É uma reprodução espiritual, né? Mais do que quando muitas pessoas falam, eu creio em Jesus, eu sei que ele perdoou meus pecados, eu sei que ele removeu a minha culpa, tá? Mas quando nós cremos de um sincero coração, quando nós realmente abrimos nosso coração para Deus, para Ele transformar nós, para Ele gerar em nós um novo nascimento, Ele vai gerar em nós o quê? Além da remoção da culpa do pecado, além do perdão do pecado. A essência do Evangelho é o quê? Ele vai gerar em nós a essência do Evangelho, sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos parecer mais com Jesus Cristo. É isso que nós fomos criados. Porque no primeiro protótipo, né, que é Adão, o primeiro Adão, que foi o primeiro, através dele que veio o pecado, assim como Jesus Cristo, ele é o quê? O segundo Adão, né, que nele não teve pecado, não teve culpa. Quem nascer dele, o que vai acontecer? Quem nascer dele vai ter um nascimento espiritual para ser o que? A imagem e semelhança de Deus. Para sermos aquilo que Deus nos criou para ser, que é sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Longe do pecado, longe da prática do pecado. Não significa que nós nunca mais vamos pecar. Não, mas quando nós pecarmos, nós vamos nos arrepender e deixar a prática. O pecado passa a ser um acidente, não um estilo de vida. E ele fala, né, que não é a nova natureza, como está escrito lá em Tiago, né? Tiago 1,18, Pedro 1,23, 1 João 3,9. Quem nasce de novo não vive no pecado, né? Não vive no pecado. Isso não significa a remoção da velha natureza, ela continua na carne, né? O novo nascimento é no nosso espírito. A velha natureza quer pecar, né? Como está escrito lá em Gálatas, a carne milita contra o espírito contra a carne. Há uma disputa, né? Há uma disputa entre elas. Lá em Gálatas fala dessa disputa. Mas o que acontece? Quando nós nascemos de novo, porque nós arrependemos no nosso pecado, o Senhor está gerando em nós uma transformação para nós sermos a imagem e semelhança dele, a nossa velha natureza continua aqui. Por quê? Mas agora, qual que vai ser a diferença? Nós podemos andar pelo Espírito com o poder de Jesus Cristo em nós, né? Nós podemos subjugar a nossa carne ao governo do Espírito, né? Do Espírito regenerado, do Espírito Santo trabalhando em nós. Antes nós não podemos, antes do novo nascimento, a carne ela nos domina, o pecado nos domina, nós não temos vontade das coisas de Deus, nós não temos prazer em ler a palavra, nós não temos prazer em orar, nós não temos prazer em buscar a Deus, nós não temos prazer em nada que vem do alto, antes do novo nascimento. Mas a partir do novo nascimento, começa a se gerar em nós algo, o quê?
aquela sede, aquela fome pelas coisas do alto, né? Pelas coisas de Deus. Então, nós começamos começa a ser gerado em nós o caráter de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, que é o que realmente nós fomos criados para ser, né? Então, o que nós precisamos? Nascer de novo para ver o reino de Deus. Não adianta nada, mas eu batizei nas águas, tá? Mas quando nós batizamos, nós realmente temos que abrir o nosso coração para Deus. Nós temos que realmente abrir o nosso coração para Deus e crer de todo o nosso coração. E crer de todo o nosso coração. E deixar Jesus Cristo entrar no nosso coração. Para que Ele possa gerar em nós um novo nascimento, um nascimento espiritual. Porque não adianta nada eu frequentar uma denominação, eu ir para uma denominação, eu praticar regras, ritos, né, religiosos, se o alimento, se eu desejo apenas as coisas da terra, né? Se eu não estou buscando a Deus, se eu não estou tendo comunhão com Deus, porque Deus, Jesus Cristo, Ele veio o quê? Para nos reconciliar novamente com o nosso Criador. Então, através dele, nós temos essa reconciliação. Então, isso é uma dádiva para nós. Então, todos que nascem de novo, surge nele um desejo pelas coisas espirituais, pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus, né? Uma das primeiras práticas é o quê? A sede, a fome por justiça, né? Começa a ser gerado em nós uma fome e sede por justiça. E a justiça de Deus, ela é apenas... nós só podemos andar na justiça de Deus quando nós nascemos de novo, porque nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, começamos a ser governados por Ele, e Ele vai nos governar. Então, através do poder do Espírito Santo em nós, agindo em nós, através da santificação que o Senhor fez em nós, nós podemos subjugar a nossa carne pecaminosa. Ela vai ficar subjugada, desde que eu esteja o quê? Buscando, alimentando o meu espírito, desde que eu esteja abrindo meu coração a Deus, me rendendo à vontade de Deus, né? Então, que se você observar a sua vida hoje e se perguntar, será que eu nasci de novo? Tudo isso que eu falei antes é uma evidência. Se você tem fome e sede de Deus, se você tem fome e sede de justiça, se você tem fome e sede, né, da palavra de Deus, de conhecer mais a Deus, se você está buscando ser a imagem e semelhança de Deus, se você está vendo o Espírito Santo transformar isso em você, significa que houve um novo nascimento, E se você não teve isso ainda, se você ainda não está, só preocupa com as coisas da terra, não tem desejo das coisas do alto, não está buscando a Deus, é porque significa que você não nasceu de novo, ou significa que algum dia você já teve esse amor por Deus, essa busca por Deus, mas que você deixou esfriar, que você não alimentou o espírito, que você não subjugou a carne, então a carne te dominou. Então você precisa o quê? Se arrepender e voltar ao primeiro amor. Pedir perdão para Deus e voltar ao primeiro amor e clamar pela misericórdia dele, porque ele vai o quê? Ele reacende, né, a chama. Porque na palavra de Deus fala que nós não podemos apagar o fulgor do Espírito Santo em nós, porque nós temos essa capacidade, né, de apagar. O Espírito Santo, quando ele vem, né, quando o Senhor começa a gerar esse novo nascimento em nós, nós começamos, o fulgor do Espírito Santo é um fogo nós passamos a ansiar Deus, nós passamos a ansiar agradar a Deus, buscar a Deus, honrar a Deus, até no secreto, quando ninguém está olhando, você vai estar o quê? Você vai estar preocupado com seus pensamentos impuros, você vai pedir perdão pelos seus pensamentos impuros para Deus. Então isso você começa vendo o caráter de Deus sendo formado em você, mas isso só é possível, o caráter de Deus só é possível ser moldado, ser colocado em nós, ser transformado em nós através do novo nascimento, Então, que você possa orar, né? Que Deus possa abençoar você, que você possa passar por esse novo nascimento. Se você fala, Senhor, mas eu não tenho força disso, eu não tenho força daquilo. É Deus, é Ele que vai gerar em nós o querer,
tanto querer quanto realizar, como diz a palavra. É Ele que vai gerar em você a sede por Ele, a vontade de buscar, a força para orar, a força para ler a Bíblia. É Ele que vai gerar isso em você. Você só precisa o quê? Abrir o seu coração para Jesus e deixar Ele entrar. Faz a oração. Lá em Ezequiel, ora Ezequiel 38. Ezequiel 38, 36, capítulo 26 e 27. Fala, Senhor, me dá um novo coração. Tira esse coração de pedra meu endurecido. Tira esse coração, derrama o seu espírito em mim. Eu preciso, eu quero nascer de novo. Eu quero ter fome e sede por ti. Eu quero ter fome e sede pela sua justiça. Eu quero ter prazer, eu quero me deleitar na tua presença. Eu quero te conhecer mais, porque o nosso Criador está disponível para se relacionar conosco, para ter comunhão conosco através de Jesus Cristo. Por isso é tão importante a obra de Jesus Cristo. Ela é a mais importante, porque através dele nós vai ter um novo nascimento. Quando nós nascemos da carne, nós fazemos as coisas da carne. Quando nós nascemos do Espírito, nós buscamos as coisas do Espírito, né? Nós buscamos as coisas do Espírito. Então, se você está buscando as coisas do Espírito, se Deus, você está vendo um gerar em você, um novo nascimento em você, é Deus trabalhando em você. E você não aborte isso na sua vida, mas que você possa fazer o quê? Possa alimentar esse Espírito. Alimentar como? Com disciplinas bíblicas. Leitura da palavra, oração, né? Meditação na palavra, oração, buscando a Deus, se consagrando, comunhão com Ele, na comunhão com Ele. E isso vai alimentando o Espírito. Então, cada vez a fé vai aumentando mais. E nós vamos tendo mais ânimo, mais fé. E o caráter de Deus cada vez é mais moldado em nós, através do Espírito Santo. E se você ainda não tem isso, ore, eu tenho certeza que Deus, Ele nos ama, Ele ama todos. E Ele não rejeita ninguém, Ele não rejeita ninguém. E lá em João fala, Jesus Cristo diz, deixai vir a mim, né, os sedentos, eles estão sedentos, deixai ele vir a mim, né. Então é isso, lá em, deixa eu ver aqui, fala, Jesus diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que vierem até mim. Ele fala. Então, se ele fala que de maneira nenhuma ele vai lançar fora, o que nós podemos fazer? Ir até ele. Ir até ele, que ele vai fazer a obra em nós. Nós não temos capacidade de nada, porque nós estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. É ele que vai gerar em nós. É Ele que vai gerar em nós a salvação, a justificação, a santificação. Nós só precisamos ir até Ele e permanecer nele. Ele só fala isso. Permaneça em mim. Ele vai fazer, porque nós não temos força para nada, né? Mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa mensagem possa ter edificado vocês, né? Deus abençoe.